Bom dia, nossa aula está sendo gravada. Então, nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Lá na página 23 do livro, vocês vão anotar o seguinte. Dentro desse retângulo aí, escrevam aí, no caderno. Por quê? Os slides que eu vou passar aqui, vocês vão anotar no caderno. E essa página aqui vai constar apenas lá como título, História em Quadrinho, como conteúdo. Porque no próprio slide tem o exercício que vocês vão me entregar para nota na próxima sexta. Então, a atividade avaliada para me entregar na próxima sexta, dia 28/8. Mandar por e-mail. Vou tentar compartilhar a tela. Se Deus quiser, vai dar certo. Estou aprendendo. Quando aparecer aí, vocês me avisam? Compartilhei. Quando aparecer, me avisa. Apareceu. Apareceu? Obrigada. Então, vamos lá. Nós vamos falar de um assunto conhecido por todos, ou pelo menos a maioria. Boa parte conhece história em quadrinhos, né? Já leu gibi. E aí, o que a história em quadrinho traz para gente? Como que funciona isso? É um gênero textual, né? Faz parte aí como um gênero literário, que trabalha com a imagem e com a palavra, com símbolos, com signos, os signos escrito e a imagem. Então, ela traz uma mensagem através de não apenas das falas, mas também das ilustrações. O primeiro passo para o professor usar os quadrinhos é não ter medo de começar a se familiarizar com sua linguagem. Porque os quadrinhos ele possuem dois códigos de signo, foi o que eu falei, a imagem e a linguagem escrita. Então, quando a gente fala em história em quadrinho, a gente pensa logo em imagem, desenho e a escrita, a parte escrita. No plano pedagógico, os quadrinhos proporcionam experiências narrativas desde o início do aprendizado, fazendo alunos adquirirem uma nova linguagem. As imagens apoiam o texto e dão pistas de contexto para o significado da palavra. Então, a imagem serve para quê? Nos ajuda a interpretar, a entender a situação, a história, o contexto. Então, não só apenas da escrita que eu vou interpretar a situação da história em quadrinho. Na história em quadrinho, há uma valorização grande das imagens, dos desenhos, das ilustrações. Qual é o benefício de trabalhar com história e quadrinho? Nós podemos trabalhar em qualquer área do conhecimento, porque o objetivo é escrever, pesquisar, criar. Então, usar aí, né, o raciocínio, a criatividade. Aí nós temos um exemplo aí de Horácio. Então, o leitor da história e quadrinho, ele é basicamente um coautor da história, porque a gente vai interpretar os personagens. Então, o leitor ele é chamado de coautor, por quê? Porque ele vai interpretar esses personagens, vai interpretar a fala dos personagens, a atitude dos personagens. E quais as características de uma história em quadrinho? Elas têm características próprias e ajuda a diferenciá-las de ilustração comum. É identificado de forma fácil. Olha só, nós temos uma estrutura aí. Um quadro, ou também chamado de requadro, é uma moldura, né? A moldura da história de quadrinho. E dentro dessa moldura é que a gente faz a cena. Então, a história de quadrinho, eu tenho que montar um quadrinho, como se fosse a moldura, e ali dentro eu monto a minha cena. Já sei que vou fazer nas férias, acampar. E o outrozinho fica lá, abismado, sei não. Recordatório, o que é isso? São painéis, são posts dentro da história de quadrinhos, que o narrador utiliza para mostrar, para deixar claro o momento daquela situação. Então, o que é isso? Eu tenho a moldura, né? Que eu faço a meu quadrinho, com balãozinho, que é o balão da fala,
Então, a história em quadrinho tem a moldura e tem o balão da fala. Nós já vamos chegar nesses balões aí. Mas vocês já viram em português esse ano, nesse bimestre, esses balõezinhos aí. Podem anotar aí no livro, na página 23, coloquem aí, ver página 7. E lá na página 7 do livro de vocês, traz esses balõezinhos aí, tá? Então, o que é esse recordatório? É uma postagem que é feita dentro de um quadrinho. Eu tenho aí a fala, ó. Peguem o livro de recorte, manos. O tio foi parar na primeira página de novo. Aqui é a fala do personagem. Dentro de um recordatório, que é uma postagem, Donald sempre sonhou com a fama e a glória. Ultimamente tem alcançado a fama, mas continua bem longe da glória. Então, aqui esse recordatório é para o quê? Ajuda o leitor a imaginar aquela cena, né? Mostrando que o Pato Donald, ele sempre quer o quê? Fama e glória. Fama ele tem, que ele sai na capa de jornal o tempo inteiro, né? E falta glória, porque ele sai na capa por coisas negativas. Então, isso é o recordatório, uma postagem dentro do quadrinho, ok? Na história em quadrinho, nós usamos muito onomatopeias. O que é isso? São sons repetidos, barulhos de objeto, de animais, pessoas que são produzidas, tá? Então, na história em quadrinho, a figura de linguagem que está presente a todo momento é a onomatopeia, que são a repetição dos sons. Bater na mesa, som de madeira, toque, toque, telefone tocou, é um barulho, a campainha, din-dom. Então, a repetição do som nós chamamos de onomatopeia, uma figura de linguagem que vocês viram também em português. Essa onomatopeia está presente dentro desse gênero textual, dentro dessa história em quadrinhos. E presença constante. Aí nós temos, ó, coisa quebrando, tem o barulhinho, crás, o tiro, bang, batendo em algo, tum, um soco, soque, pingo, fica ping, ping, batendo na madeira ou em uma porta, toque, toque, o barulho da mola, né, toim. Aí nós temos outros barulhos, os trovões, ó, cabrum. Então, repetição de sons, barulhos, nós chamamos de onomatopeia. E isso está presente na história em quadrinho. Dentro dos balões, para representar essa emissão aí de som de pessoas, animais, objetos. Aí eu tenho glup, 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 o homem, né? Nervoso, nhaque, tá comendo. Bran, a mulher lá com raiva. Chif, tá chorando. Chomp, chomp também comendo. Boá chorando, com raiva, né? Nervoso. Então, isso nós chamamos de onomatopeia, tranquilo? Tem gente chamando uma foto, então, não? Temos também na história em quadrinho as chamadas linhas cinéticas. O que são linhas cinéticas? Essas linhazinhas aí, ó, tá vendo atrás da Magali, perto da boca do Cebolinha? São os riscos, são os traços que indicam movimentos, tá? Então, linhas cinéticas são traços, riscos, que indicam movimentos. Aqui, ó, esse traço atrás da Magali indica que ela está andando. E aqui do Cebolinha seria a fala, né? Metáforas visuais. São as metáforas em desenhos. Era quem é isso? Metáforas em desenhos. São as metáforas que a gente encontra nas postagens, nos desenhos, que vai indicar um sentimento ou um acontecimento. Aqui nós temos o coração soltando do peito, como sinal de paixão. Notas musicais indicando um assovio, uma música. Então, o que a gente vê? Metáfora também é uma figura de linguagem que vocês viram lá em português.
tá? Vocês viram metáfora em português. E ela mostra o quê? É uma palavra utilizada em algum momento, né, para indicar uma outra coisa. Aqui, ó, a metáfora do desenho mostrando o quê? O coração está soltando do peito, o sinal da paixão, do amor. E as notas musicais estão indicando a música, o som, tá? Aí nós temos aí, ó, os famosos balões da fala, como os personagens se comunicam, que é onde eu falei que vocês têm no livro, lá na página 7. E na página 7 tem até umzinho que não está aí. Vocês têm lá, abram lá na página 7. Vou dar um tempinho, abram lá na página 7. Aí nós temos vários tipos de balões. Olha a página 7. Tem o balão da fala, o balão do pensamento, o balão da fala em voz baixa, o balão da fala em voz alta e o balão da fala coletiva. E aqui, nós temos o quê? Aqui a gente tem o balão da fala, que é, né, redondinho, com um puxadinho aqui. Podem perceber que sempre tem um puxadinho para perto, próximo à cabeça ali, a fala do personagem, né? A fala do pensamento é uma nuvem com as bolinhas saindo, que ele está pensando. O grito já é uma nuvenzinha, né? Como se fossem vários raios com puxadinho. Sempre tem que ter o puxadinho lá para o personagem, para mostrar que é em relação a ele. Ele está pensando, ele está falando. O cochicho ou a fala em voz baixa é um quadrado com ou retângulo, né? Com os tracejados, tá? Com os tracinhos, ó. Eles são partidos, também com puxadinho. O balão do amor, que é um coração cheio de bolinha. E o balão da ideia, que é uma bola com uma lâmpada dentro cheia de bolinhas, tá? E aqui não tem, mas no livro de vocês tem, o balão da fala coletiva. É igualzinho o balão da fala, só que tem vários puxadinhos aqui, ó, podem ver. Que mostra que são várias pessoas falando. Façam aí na página 7 esses dois que não tem. O do amor e o da ideia. Façam aí, vou dar uns minutinhos para vocês colocarem na página 7 o balão do personagem do amor e da ideia. Então, os balõezinhos existem na linguagem de história em quadrinho para mostrar a atitude, qual é o tipo da fala do personagem, né? Se ele está falando, se ele está pensando, se ele está gritando, se ele está falando baixo, se está relacionado ao amor, se é a ideia, se é uma fala com mais de uma pessoa, a fala coletiva. Então, anota esses doisinhos aí, do amor e da ideia, na página 7. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só falar, só interromper. Vamos continuar? Agora aqui ele vai trazer os balões de forma separada para a gente estar visualizando e gravando. O personagem que está pensando, ó, uma nuvenzinha na cabeça dele com as 3 bolinhas, né? Ele está pensando na pancada que ele levou na cabeça e ficou tonto. O balão do diálogo, né? Que vai expressar aí a fala dos personagens, cada um com seu balãozinho, falando sozinho, Horácio. Não, eu falava com o filhote que vai sair desse ovo. Quer dizer, ele está conversando com o filhotinho que está lá dentro do ovo. O balão do grito, que é o balão, como se fosse a nuvem, né? Toda tremidinha. Esse balão do grito, ele é parecido com o balão do diálogo, mas a diferença é que ele é tremido, para mostrar que é um grito. E a palavra que a gente grita, ela tem que ser destacada. Ela vai ficar em negrito, em letras grandes, tá? Alguma forma, tem que ter algum destaque. É isso aí, agora. Esse agora é o grito.
que você tem mais nenhuma chance. Não, não diga, não, não. Eu estou fazendo natação. Não. Então, o balão do grito é o balão tremido, cheio de ondinhas. E o termo que eu grito, que o personagem grita, ele tem que estar em destaque. Ou ele vai estar maiúsculo, em negrito, tranquilo. Balão coletivo, que vai indicar várias pessoas falando a mesma coisa. Ó, vários puxadinhos ali na cabeça dos personagens. Tio Donald, você está pronto para a festa de aniversário do Gastão no sítio da vovó? Uai, quase, meus anjinhos inocentes, quase. Então, o balão da fala coletiva é parecido com o da fala individual. O que diferencia são que tem um puxadinho ali para cada personagem. A linguagem dos balões dos quadrinhos, ela é tão coloquial e econômica como a do Twitter. Então, a linguagem dos quadrinhos é uma linguagem simples, é uma linguagem próxima, gente, ao nosso dia a dia. É uma linguagem, nós não vamos utilizar a linguagem culta, a linguagem formal na história em quadrinhos. A gente utiliza a linguagem coloquial, a linguagem mais simples, do dia a dia. Existem várias possibilidades de utilizarmos a história em quadrinho para diferentes disciplinas. Nós podemos utilizar os quadrinhos na linguagem escrita e na linguagem oral. Nós podemos utilizar os quadrinhos como tema para discussões, para análise de um conteúdo. Então, eu vou lá e escrevo uma história em quadrinho, eu vou estar utilizando uma linguagem escrita e oral. Alguém lendo vai estar usando a oralidade. Posso utilizar a história em quadrinho para discutir algum tema, posso trabalhar racismo, desemprego, vários temas. Posso analisar conteúdo, colocar a parte de gramática ali dentro, a parte de história numa situação envolvendo o período colonial, qualquer período nós podemos utilizar a história em quadrinho. Então, aqui existem inúmeras possibilidades para usar a história em quadrinho, qualquer disciplina, qualquer tema. Ela vai estimular, né, o exercício da nossa linguagem escrita e oral, aguçando aí as criações literárias, as produções artísticas, quem gosta de desenhar, quem gosta de escrever, e até mesmo, gente, é isso que eu ia falar agora, que a história em quadrinhos serve para quê? Para quem não gosta de ler, começar a ter o prazer pela leitura, né? Pode começar pela história em quadrinho, que é uma linguagem mais coloquial, é uma linguagem engraçada, uma linguagem próxima do nosso dia a dia. E aí vai despertando o gosto pela leitura e assim eu vou ampliando a minha leitura. Então, nós vamos melhorar com a história em quadrinho as habilidades da leitura, da compreensão, que eu começo a interpretar essa história em quadrinho, imaginação, né? A minha mente vai passear, pesquisa para eu poder realizar a minha história em quadrinho sobre determinado tema. Pode ser transformado na ferramenta de trabalho. Vocês sempre têm história em quadrinho, interpretação nas provas, não é isso? Aí foi a referência da onde foi retirado, do Salto para o Futuro. E aí sim é a nossa atividade avaliada. Vamos criar histórias em quadrinhos? Aqui eu trouxe para vocês um roteiro que mostra como nós vamos criar a nossa história em quadrinho. Você vai elaborar um roteiro, eu vou disponibilizar no grupo a aula gravada, então vocês vão estar copiando isso aí no caderno e fazendo a sua história e me enviando. Você vai elaborar um roteiro, depois vai pensar numa diagramação, quantos quadrinhos eu vou precisar para a minha história, quantas páginas eu vou escrever na minha história, não quero a historinha com uma páginazinha, não. Decidir a forma e o tamanho dos quadrinhos, o cenário que você vai utilizar, criar e inventar os personagens, os balões dos personagens, né? Pensar no desfecho da história no final, que é importante. Pode colocar a palavra fim no último quadrinho, em história em quadrinho. Quando a gente está fazendo redação, principalmente quando faço uma dissertação,
essa palavra fim não existe, tá? Na história em quadrinho, eu posso, na última página, lá no meu último quadrinho, escrever fim. Agora, na dissertação, jamais. E não esquecer do título, caprichar e se divertir. Então, usar a criatividade para elaborar essa história em quadrinho. E mostro também que existem alguns sites da internet que vai possibilitar vocês a criar esses quadrinhos de forma rápida. Criar os cenários, as imagens, tá? Os balões, os personagens. Flávio, Oi? posso ver rapidinho? Vai, tô no final, hein? Tá? Vocês vão criar e não vale copiar da internet. Não pode ser pronto, ok? Não pode pegar a história pronta. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro o passo a passo da nossa história em quadrinho? Então, a nossa página trabalhada hoje é a 23. Vocês anotaram lá, ver a página 7, que é o balãozinho. Anotar os 2 balãozinhos. Se não anotaram, depois a aula vai ficar no grupo. Vocês vão anotar. Nesse quadrado aí da página 23, vocês vão escrever no caderno, porque vocês vão colocar essa aula aí no caderno. E vão me entregar, no dia 28, uma história em quadrinho com o tema cultura e folclore. Tá? Vocês podem utilizar, que vai dar na mesma aí a questão, né? Vamos abordar aí o folclore brasileiro. Então, a história em quadrinho de vocês terá o seguinte tema: o folclore brasileiro. Por quê? Dia 22 de agosto, amanhã, né, é o dia em comemoração ao folclore brasileiro. Vocês vão fazer essa história em quadrinhos para me entregar no dia 28, uma semana para fazer, com o tema o folclore brasileiro. É só acompanhar o slide, me perguntar alguma coisa, se tiver algum problema. Tudo bem? Alguma pergunta? Deixa o Guilherme voltar para eu falar com ele. Qual a data, professora? Dia 28, Semana que vem. semana que vem, sexta-feira, tá bom? João Tá Guilherme? bom. João? Eu vou colocar o fone. João, tá ouvindo? João, Oi, tá tô ouvindo? ouvindo. Então, dia 28, sexta-feira que vem, vão fazer atividade, vocês vão fazer uma história em quadrinhos e enviar para mim. Não vale ser copiada da internet, com o tema o folclore brasileiro, ok? Porque o dia Ok. do folclore é comemorado 22 de agosto, amanhã. Então, dia 28, atividade a ser entregue, história em quadrinho, com o tema folclore brasileiro. Se tiver dúvida, é só perguntar. Ô, Flávio, Fala. aí vai ser necessário usar todos os tipos de quadrinho? Aquelas de, tipo assim, falar Os mais balões? alto, mais baixo, essas coisas? Não, é criatividade sua, depende da sua história. Eu não quero, assim, uma página, uma Beleza. folhinha só, é minha história em quadrinho, tá? Tem que ter o enredo da história, desenrolar, e aí depende da sua criatividade, se vai ter grito, se vai ter pensamento, tá bom? Alguma pergunta? Achou. Então, nós podemos encerrar. Só isso. Só diz o nome para mim, eu vou fazer chamada e vai saindo. Ana Júlia. Não. Ana Alves. Ana Clara. Aron. Alguém tem alguma pergunta, gente? Presente. Estevam, tudo tranquilo? Apareça, tá sumido. Arthur, Bianca, Presente. Davi, Antônio, Davi Matos, Henrico, Estevão, Felipe, Gabriel, Isaac, João Guilherme, Larissa, Oi. Luan, Nicole, Presente. Eu, Larissa, tô aqui. Pedro Henrique e Pedro Henrique Lima. Então, pessoal, eu vou colocar no Clipe Escola, para vocês não esquecerem, da atividade avaliada, ok?
Fiquem com Deus e até semana que vem.